Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui da carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos no capítulo 3. Nessa Bíblia aqui, que é a Bíblia de Jerusalém, esse capítulo é chamado Deus não é mais justo. Então Paulo vai trazer aqui uma série de reflexões sobre a justiça divina, é um tema muito importante, né? Então ele diz assim, mas então, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos? Não cometeria Deus uma injustiça desencadeando sobre nós a sua ira? Falo como homem. Eu gosto muito quando ele diz assim, falo como homem, como alguém que está vivendo a vida material, em busca, né, da vida espiritual, mas vivendo a vida material. Quando a gente pensa nos nossos erros, nas nossas injustiças, o Paulo faz um contraponto com a justiça divina, que é perfeita, mas é difícil de compreender isso. Então ele diz assim, se eu sofro as consequências dos meus erros, porque sou uma pessoa super imperfeita, isso não é injusto? E Paulo sabe que não, né? E a gente vai acompanhar o raciocínio dele aqui. Por quê? Porque eu tenho um propósito de vida, de vidas, né? Que é um propósito de me melhorar, de aprender. Grande parte das vezes nós aprendemos por meio dos nossos erros, mas não precisa ser sempre. Tem uma frase famosa que circula em muitos meios religiosos que é: se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, a dor nos ensina, né? A gente vai, a gente caminha, mas dá para ir pelo amor. O amor também é uma porta muito aberta para a nossa evolução. E aí ele responde, de modo algum. Se assim fosse, como poderia Deus julgar o mundo? Mas se por minha mentira resplandece mais a verdade de Deus para a sua glória, por que devo eu ainda ser julgado pecador? É a mesma pergunta colocada de outra forma, né? Se Deus se mostra ainda mais grandioso por meio dos meus erros, então não seria natural eu errar? Não seria... Por que eu tenho que sofrer a consequência disso? Se há um lado bom, né? Digamos. E ele responde, é porque, como aliás... E por que? Não, perdão, ele não responde não, ele pergunta de novo. E por quê? Como aliás alguns afirmam caluniosamente que nós ensinamos, né? Ele está contando aqui o quanto ele vive a calúnia. Não haveríamos nós de fazer o mal para que venha o bem desses? Tal condenação é justa. No meio espírita, a gente pode visualizar uma ideia que é parecida com essa, não exatamente a mesma, mas próxima na lógica de raciocínio, que é: bom, se os nossos sofrimentos têm um porquê, tanto meu, mas quanto dos outros, a hora que eu vejo uma outra pessoa em sofrimento, eu posso pensar, bom, ela está em sofrimento, ela vai aprender, ela vai tirar uma coisa boa disso, então eu não preciso fazer nada, né? E aí, seguindo a lógica de Paulo, é claro que isso não faz sentido. O que nos é colocado aqui como reflexão é o seguinte: nós somos seres sociais e nós crescemos coletivamente. Às vezes estamos em meios que não estão em sintonia com o nosso momento de crescimento, mas por nosso esforço a gente pode continuar nos elevando, né, dia a dia, a nossa jornada espiritual. E isso vai impactar as pessoas que têm vínculo conosco. Porém, e faz parte disso, a minha jornada espiritual está localizada no tanto que eu ajudo as pessoas também, porque é terapêutico para mim ajudar e porque isso contribui com a obra divina. Então, ver alguém em erro e não ajudar seria um grande problema para mim, né? Nós temos que fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance a cada momento. Então, nesse mesmo sentido, fazer o bem é sempre melhor para eu ficar justificado. E não esperar que do meu erro venha algo de bom, né? Porque Deus abre uma porta, fecha uma porta e abre uma janela. Mas até Jesus deixou isso muito claro pra gente quando ele falou que vem um escândalo, mas ai de por quem ele vem. Então, há coisas que têm que acontecer na nossa programação espiritual. E elas vão acontecer de uma forma mais dura ou mais suavizada, dependendo de uma série de variáveis. Mas todas aquelas pessoas que se colocam como pedra de tropeço, né, que é uma expressão bíblica, vão ter que lidar com isso depois. Vão ter que aprender, né, que a nossa trajetória é uma trajetória de amor constantemente. O amor não significa não colocar limite em alguns momentos, né? O amor, em alguns momentos, é justamente colocar o limite.
Mas esse sentimento que a gente vai aprimorando com o passar do tempo, ele se aprimora por meio das nossas experiências, muitas vezes sofridas, mas não necessariamente. É a experiência, é um novo jeito de ver a vida que cada doença, cada sofrimento, cada desafio nos dá, que nos vai fazer desenvolver melhor o amor, né? Isso é diário e é cheio de erros, mas a gente não precisa cair no erro de propósito, né? Acho que Paulo deixa claro isso aqui e a gente continua semana que vem.